Hoje eu vou começar aqui uma série de vídeos, vocês andam me pedindo sobre o meu despertar espiritual, como foi a minha história de despertar, que eu sinto que vai inspirar muitos de vocês, e eu vou separar em algumas partes, para que não fique tão longo e cansativo. Então essa aqui é a parte 1 de como começou o meu despertar espiritual. Bom, e aqui é Tati Alencar e esse é um canal de vida consciente e é meio bagunçadinho mesmo, porque aqui eu falo sobre todas as vertentes que envolvem a minha vida. Você vai conseguir ver todo o meu processo também de despertar através do canal, desde partes que eu falava sobre culinária vegana, crudívora, cosmética natural, e hoje eu tô entrando cada vez mais nessa parte de espiritualidade, principalmente para ajudar as pessoas que entram e começam nesse caminho ou que se sentem perdidas, sabe? Porque a gente precisa muito encontrar uma tribo, encontrar pessoas que passam as mesmas coisas que a gente. Uma das ferramentas que eu uso para esse despertar da consciência são as mandalas, e é por isso que eu sempre falo aqui delas. Comecei a falar bastante porque é a minha fonte de renda, é a minha profissão hoje, de ajudar as pessoas através das mandalas. Inclusive vou deixar até aqui um link para vocês acessarem meu curso online, aulas gratuitas e outros links que tenho certeza que vocês vão gostar. Meu despertar espiritual, eu costumo dizer que começou lá na minha infância, se eu for assim dizer, porque na verdade a gente tem vários despertares ao longo da vida, né? É difícil alguém que acorda e desperta em todos os níveis e de repente se ilumina, né? Logo assim de cara. Não, a gente vai despertando partes do nosso ser, né? Que a gente lembra, que a gente tem lembrança e vai recordando, né, de onde nós somos, quem nós somos e tudo mais. E eu costumo dizer que isso aconteceu lá na minha infância, onde eu me lembro que foi o primeiro processo, assim, onde eu tive uma crise existencial, até mesmo uma depressão, porque muitas vezes a depressão é um sinal de despertar da consciência, mas às vezes sem acolhimento, sem pessoas próximas que podem entender. Quando ela vê aquela realidade da forma como ela entra em depressão porque ela não consegue modificar. Isso aconteceu comigo quando eu era criança, mais ou menos entre 10 e 11 anos, eu não lembro muito bem exatamente a idade, mas eu passei por vários processos assim bem fortes de perguntar quem era Deus, como o mundo existia, e eu entrei em processos bem profundos de abrir o meu terceiro olho de forma assim que eu não pude controlar muito, e naquele processo eu lembro da minha mãe, dos meus pais ficarem bastante preocupados comigo e até mesmo um jeito meio brincalhão deles me chamarem de maluca, né? Isso fez com que eu fechasse isso, não conseguisse expressar isso para as pessoas, porque ninguém que estava perto de mim conseguia lidar com aquilo, e eu acabei muitas vezes me sentindo depressiva. Eu até agradeço os meus pais hoje, naquele momento, eles não terem me levado no médico. Naquela época, infelizmente, minha mãe tinha uma percepção assim de achar que psicólogo, essas coisas, era só pra gente, sabe, louca, que no meu caso eu era maluca, mas era frescura. E isso fez assim, até foi bom por um certo modo, porque talvez naquela época, naquele momento, talvez eu ia ser medicada, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Porque realmente quanto mais a gente vê crianças diagnosticadas erroneamente, como se tivessem alguma síndrome, alguma coisa, e na verdade elas estão até abrindo, despertando para alguma coisa, ou até mesmo elas já trazem isso do outro plano e os pais não conseguem lidar com aquela abertura daquela criança. Por exemplo, você pega uma criança que é totalmente aberta e coloca num sistema educacional convencional, essa criança, ela não consegue lidar com aquilo, né? Então vai ser chamada de que ela tem transtorno, que ela tem, sei lá, até mesmo autismo, né? Então assim, são vários graus que muitas vezes a criança, às vezes ela não tem exatamente aquilo, não é uma doença, e simplesmente graus de despertar que o pai, a mãe, a medicina, a ciência ainda não consegue constatar. Isso não quer dizer que todos os casos são assim, tá, gente? Isso não quer dizer que nem todo mundo precisa tomar remédio, isso não quer dizer isso, por favor. Então não leve tudo literalmente o que eu falo. Mas eu tive esse processo e naquele momento, hoje eu olhando, eu lembro que eu tive uma depressão ali, eu tinha medo de sair de casa, eu tinha várias questões muito fortes, porque eu entrei em contato com realmente uma coisa muito forte que hoje eu entendo, né, sobre o vazio, quem é Deus, sabe? Porque naquele momento eu já não conseguia lidar que Deus era um cara de cajado e que ficava lá em cima ordenando e mandando as pessoas
não, você tá fazendo errado, você tá fazendo certo, eu vou te dar um castigo. Pra mim aquilo não entrava na minha cabeça, eu não entendia como Deus poderia ser injusto de repente com pessoas, por que uma pessoa ficava doente, por que a outra não, porque, sabe assim, aquilo me deixou muito assim, cheio de dúvidas quando eu era criança, e eu acessei o plano onde eu vi que essa imensidão no universo, esse vazio que era Deus e tudo mais, que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas ali eu considero que foi o meu primeiro ou segundo despertar, porque nesse mesmo período foi um período também onde eu entrei em processos com a matança dos animais. Meus pais até hoje, eles são onívoros, eles não são vegetarianos, mas eu com os meus 9 anos mais ou menos, eu não me lembro muito bem, eu calculo essa idade, mas porque meu pai tinha um sítio que ficava até em Garatá, em São Paulo, e nesse sítio tinha um vizinho que ele deixava o meu avô e meu pai pescarem. Meu pai e meu avô gostavam muito de pescar, e eu gostava muito de ir com eles, porque eu ficava brincando com os animais que tinham perto, porque como era um outro sítio, era uma outra chácara, eles tinham esse lago que ele abria para as pessoas pescarem, e em volta tinha vaca, tinha porco, tinha galinha, e eu gostava muito de ficar correndo ali, brincando com esses animais do meu jeito, né? E então eu ia muito com os meus pais, com meu pai e com meu avô, quando eles faziam isso. E eu lembro que meu pai teve esse sítio, ele teve esse local que a gente ia mais ou menos até os meus 10 anos, então eu calculo que foi lá pelos meus 9 anos, onde o meu avô, ele me pedia, que eu me divertia fazendo isso, de pegar minhocas na base assim de um chiqueiro. Não sei se alguém aqui conhece, né, e mora em sítio, ou tem um sítio, ou entende de animais, sabe que ali onde fica o chiqueiro, e se eles comem, né, lavagem, aquelas comidas, né, restos de comida, fica muito fértil aquele solo em volta, então tem muita minhoca que fica ali comendo aqueles restos de comida junto, né, com os porcos. Então eu ficava cavocando aquilo do lado dos porcos e pegando essas minhocas e levando pro meu avô essas minhocas para eles pescarem. E nesse processo que eu tava ali também trabalhando lá e catando minhoquinhas e tudo mais, eu lembro de ter visto, né, um porquinho, eu me escondi, um cara foi lá e pegou um porquinho e amarrou ele numa árvore, e esse porquinho, sabe, começou a chorar e tudo mais, e aí eu saí correndo lá pro meu avô e falei: vô, um cara foi lá e amarrou o porco na árvore. E aí meu avô me explicou o que aquele homem ia fazer com aquele porco. Ele falou assim: olha, provavelmente ele pegou o porco porque ele vai matar o porco para comer o porco. Pro meu avô era normal, meu avô cresceu em sítio, em fazenda, então meu avô até hoje é vivo e é onívoro. Pra mim aquilo foi um choque. E aí eu comecei a fazer perguntas e descobri que a vaca também a gente comia, que outros animais, a galinha, que tudo a gente comia. E aí eu comecei a chorar, porque eu brincava com aqueles animais. E eu tinha a sensibilidade de sentir que eles me sentiam, que eles tinham carinho por mim e tudo mais. E nisso, o que eu fiz? Fiquei bem quieta, voltei lá pra aquela árvore, desamarrei aquele porco, esperei que o cara saísse, né? Desamarrei aquele porco e pedi: porco, corre, foge, você tá livre. E o porco pegou, ao invés de correr, fugir, ele voltou pro chiqueiro e quis tentar entrar dentro do chiqueiro, porque ele foi amarrado fora. E aí eu fiquei, sabe assim, eu fiquei horrorizada. Eu falei: vai, porco, ele vai te matar, né? Querendo explicar pro porco aquilo. E o porco acabou ficando ali perto do chiqueiro. O cara chegou, pegou o porco, nem me viu, amarrou o porco de novo, o porco chorava. E uma cena que mais me marcou foi que quando o cara apareceu, ao invés do porco ficar com medo daquele cara que já tinha amarrado ele correu pros pés daquele cara, que era o mesmo cara que alimentava ele, como num processo de como se fosse um cachorrinho, sabe? Que às vezes a pessoa briga com o cachorro e o cachorro vem aos seus pés porque sabe que é você o dono dele, que alimenta, que cuida dele. E aquilo partiu meu coração, porque eu consegui realmente ali muito cedo visualizar aquele sentimento do animal em relação aos homens, e ver que eles eram animais que sentiam, e por que a gente comia, por que a vida deles valia mais que a nossa. E de novo, gente, eu não tô falando isso pra falar que vegetarianismo ou veganismo é
algo iluminado, é algo que a pessoa faz isso, é uma pessoa especial. Não, gente, esquece tudo isso, porque até hoje, até um certo momento da minha vida eu achei que sim, e hoje eu sei que não, tá bom? Hoje eu sei que cada um tem o seu processo de despertar, e esse foi o meu. Então eu respeito o seu, respeito se você come carne, se você tem uma outra relação com a carne, e tá tudo bem, porque cada processo é um processo. Mas o que eu percebi é que, como eu poderia ter paz, no meu caso, se eu saberia que aqueles animais poderiam sentir tudo aquilo, sabe? E eu senti aquilo na pele. E ali, naquele momento, eu sinto que eu tive realmente um despertar em relação àquilo, porque o despertar nada mais é do que a gente questionar aquilo que todo mundo acha normal perto da gente. Por isso que muitas vezes a gente entra em depressão. A gente tá falando isso num mundo hoje que existe veganismo, que existe pessoas, sei lá, falando de coisas diferentes do normal. E quando eu digo normal, é aquilo que é normativo, que as pessoas fazem dentro de normas, que tem regras da sociedade. Então isso é normal, entre aspas, né? Aquilo que todo mundo faz. Isso não quer dizer que é algo natural, que é algo bacana, né? Nem tudo que é normal é algo do bem e bacana, né? É algo que simplesmente as pessoas repetem. Então, tudo que a gente questiona e a gente tá, às vezes, dentro de uma egrégora ou dentro de um espaço onde as pessoas não enxergam daquele jeito, muitas vezes você é abafada e aí você entra em depressão. Então, naquele momento também eu cheguei pros meus pais e falei: pai, mãe, eu não quero mais comer carne. Isso foi em 1989, né? Então, assim, na década de 80, 90 no máximo, onde nem se falava muito disso. A gente não tinha ninguém, eu não tinha ninguém perto de mim. É claro que existiam pessoas, mas não existiam nem internet. Hoje, com acesso à internet, você consegue se conectar com alguém, tem às vezes as mesmas ideias que você, os mesmos, né, interesses com você no outro lado do mundo. Naquele momento eu tava sozinha ali querendo parar de comer animais. Então meus pais, eles me explicaram que isso era a lei natural do universo, que os animais foram feitos para serem comidos e blá blá blá, todo aquele discurso que é contado pra gente, né, e que a gente não questiona, porque eu acho que a questão maior é a gente questionar e ver se aquilo faz sentido pra gente. Se o vegetarianismo faz sentido pra você e você tá se esforçando aí pra entrar nesse processo, legal. Agora, se você entra e você fala: meu, não faz sentido pra mim, porque pra mim não tem problema nenhum fazer isso, ok, mas depende do que é verdade pra você. Então esse é o despertar, despertar a sua verdade. E às vezes a sua verdade é: vou comer carne e tá tudo bem. E naquele momento pra mim não. E nisso fez com que eu questionasse tudo isso. E eu lembro que nesse processo a minha mãe virou pra mim e falou assim: olha, se você não comer carne, você morre. Porque é assim que é contado pra gente, né? Hoje a gente tem outras pessoas que mostram pra gente que não, que dá pra gente viver assim. Mas naquele momento minha mãe até que se assustou. E nisso ela falou pra mim: olha, você vai ter que escolher um animal pra você comer. Você pode não comer o porquinho, pode não comer a vaquinha, mas você vai ter que comer alguma coisa. Então você vai ter que escolher. Pra mim foi muito difícil naquele momento, mas ali dentro da minha cabeça de criança, dentro desse processo onde eu brincava com os animais, eu entendi que se eu chamo um porquinho, ele vem e ele é carinhoso. A vaca também, você sente no olhar dela aquele carinho, né, e tudo mais. Mas eu falei: poxa, o peixe, eu não sinto isso, né? Eu chamo um peixe, eu quero passar a mão no peixe, dar carinho pro peixe, e o peixe não tá nem aí pra mim, ele foge de mim. E a mesma coisa a galinha também, não é... isso eu não tô generalizando, viu? Porque existe, esses animais, eles podem ser muito dóceis e até carinhosos, mas quem disse que precisa ter carinho com a gente para que eles possam sentir, na verdade? Mas naquela minha cabeça de criança, foi assim que eu acabei falando: mãe, então eu só vou comer frango e peixe, né? E foi assim que eu fiquei por muito tempo na minha vida. E esse foi os meus processos que eu digo na minha infância de despertar. E isso fez muito o que eu sou hoje, né? Porque aí eu vim trabalhando em cima de todos esses processos, dessas dúvidas que eu tinha em relação a Deus, né? Em relação a quem é Deus, por que a gente tem que fazer isso, por que é pecado fazer aquilo, né? Sendo que eu via pessoas que falavam em nome de Deus, ou que falavam que aquilo era pecado e depois saía fora, ou matava um animal, ou falava mal do outro, ou machucava alguém, ou até matava alguém em nome de Deus, em nome
aprendi alguma religião e aquilo não entrava na minha cabeça de criança. E aí eu vou parar por aqui, porque aí o meu próximo despertar ele vai entrar numa vertente assim muito grande de acontecimentos e aí eu vou deixar para um outro vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, eu quero que você deixe aqui o seu comentário, até para me incentivar a fazer mais vídeos falando sobre isso, saber que você está gostando, ok? Então até o próximo vídeo e gratidão!